Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou Sérgio Silva, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia, né? Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu gostei aí, tá bom? Para não perder as novidades aqui, tá, meus queridos? Como vocês já leram aí o título do vídeo, o assunto é bem conhecido aqui do canal, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando a gente pensa que já falou ou explicou tudo, né? Aí sempre aparece algo novo, né? E hoje vamos tratar deste tema usando aqui a epístola do apóstolo Paulo, né? Mais precisamente ali na carta aos Romanos, a partir do capítulo 7, né? Versículo 14 em diante, né? Vou pedir que vocês fiquem até o final, porque vou deixar claro algumas perguntas aqui de por que tantas pessoas que acham que cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo fazem os mesmos questionamentos. Alguns dias atrás, um inscrito aqui do canal fez a seguinte pergunta: Pastor, eu acho que eu cometi blasfêmia, mas eu não queria pensar aquilo, tá? Preste bem atenção. Já falei aqui sobre pensamentos intrusivos, né? Mas o que eu vou falar aqui neste vídeo é tão importante e profundo que poderá até mesmo mudar completamente aí a perspectiva de como vocês enxergavam este problema aí, vocês que sofrem dias, meses e até anos com isso, tá, meus queridos? Então a Bíblia, a palavra de Deus, vai dizer que nós temos a natureza decaída. Mas calma que já vocês vão entender aqui a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Nós temos a natureza decaída, tá, meus queridos? Então o que isso significa? Significa que quando Adão cometeu o primeiro pecado, a nossa natureza, que antes era puramente celestial, era alma vivente, acabou se dividindo, né? Carne ou desejos carnais, né? Isso envolve pensamentos, práticas, né? E espírito, né? E para que as duas naturezas tenham poder e domínio sobre o nosso corpo e emoções, elas precisam de alguma forma ser alimentadas. A carne se alimenta das coisas carnais, né? E o espírito das coisas espirituais. E o apóstolo Paulo aí, em Romanos 7, vai desvendar aqui até que ponto a alimentação da carne, né, pode influenciar em decisões que você até mesmo praticou, mas não queria praticar. E é nesse contexto aqui que vou aplicar a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Até que ponto a nossa natureza, né, sua natureza decaída, né, pelo pecado original, pode aplicar pecados indesejados e te fazer achar que teu a blasfêmia contra o Espírito Santo, uma vez que o pecado não foi intencional, né? Mas pelo simples fato de que a sua natureza alimentada de errada te levou ou leva a estes pensamentos indesejados, tá, meus queridos? Vamos ler lá o que diz em Romanos 7, a partir do versículo 14. Olha só o que diz: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Ou seja, a lei do Espírito ela é justa, ela é boa, mas a minha natureza não é, né? Aí ele continua: eu sou vendido sobre o pecado, ou seja, nasci em pecado. Nasci em pecado. Agora vocês vão entender por que vocês estão sendo enganados pela própria natureza decaída. Lá no versículo 15 ele vai dizer o seguinte: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço, mas o que abomino, isso eu faço. Lembram da pergunta lá atrás no início do vídeo? Eu não queria blasfemar, pastor, mas eu acho que blasfemei. Ou seja, eu abomino este pecado, amo o Espírito Santo, mas a minha natureza decaída me trai, né? E acabo cometendo o que não queria. Se isto acontece com você, então você não cometeu esse pecado imperdoável. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o versículo 17. Diz o seguinte: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. O versículo 19 vai dizer o seguinte: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Lá no versículo 20 ele diz: ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que está em mim. Lá na frente, né, um pouquinho mais à frente, vocês podem ler lá depois, ele vai dizer que existe ali uma lei dentro de nós que trabalha contra nosso entendimento. Olha só de onde é que vem os pensamentos intrusivos de blasfêmia, né? É justamente do medo de não querer praticar a blasfêmia contra o Espírito. Entendeu, meus queridos? Mas agora, isso é pretexto para cometer pecado? É lógico que não.
né, meu irmão? Lá no versículo 25, ele vai dizer o seguinte: dou graças ao Senhor, meu Deus, por Jesus Cristo, né? Assim, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas a carne a lei do pecado, contra a minha vontade. Mas, pastor, eu pequei contra o Espírito, mas não queria. Irmão, não se deixe oprimir por causa da sua natureza. A carne sempre vai querer pregar uma peça, ali Satanás sempre vai se aproveitar. Tá? Quem blasfema contra o Espírito Santo não se enquadra nesse contexto que eu estou falando. Tá? Aí o apóstolo Paulo ele traz a solução para resolver o seu problema, que está lá no capítulo 8, a partir do versículo 1, 2, 3 e 4. Ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam, olha só, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, entenda aqui, agora não serão pensamentos involuntários ou palavras soltas, sem intenção, contra o Espírito, que vão te condenar. Lá no versículo 2, ele diz: porque a lei do Espírito de vida, olha só, me livrou da lei do pecado e da morte. Né? E por último, no versículo 3, ele vai dizer: porquanto o que era impossível para o homem, olha só, por estar enfermo pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, se você ignorar qualquer pecado ou pensamento de blasfêmia, sendo algo que você não deseja praticar, mas às vezes sem querer, por influência da carne, aproveitamento do diabo, ali que ele usa às vezes, né? Ou até toque religioso, por exemplo, né? Que é um problema sério, né? Se arrependa e você será perdoado. Mas se você ficar alimentando, se autocondenando, aquilo uma hora vai realmente te levar a um problema maior, meu irmão. Entenda, se você diz que cometeu blasfêmia contra o Espírito, mas foi sem querer, logo não houve pecado doloso, a nível imperdoável, tá? Tem até culpa por ter alimentado a carne, deixando os pensamentos entrarem ou as palavras saírem, mas não queria. Isso não é blasfêmia a nível imperdoável, tá? Então se acalme, peça perdão ao Senhor e Ele vai te perdoar, amém, meus queridos? Tá? Então esse aqui foi mais um vídeo, espero ter ajudado vocês, tá? Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, tá? Para que conheçam o nosso canal, serem abençoadas, amém? Não esqueça de ativar também o sino de notificação, tá? Tá bom, meus queridos? Então fica todo mundo com Deus, né? Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Mas não se esqueça, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é algo totalmente, é um pecado completamente complicado de ser praticado, tá? Porque como já disse nos outros vídeos, é um pecado que requer uma série de fatores específicos. Tá bom, meus queridos? Então, Deus abençoe vocês, tá? Não se deixe angustiar por conta desses pensamentos que vêm. O inimigo, ele pode usar, sim, essa angústia, esse medo que você tem para continuar te jogando aí, nessa desilusão aí, nesse mar de condenações aí que você vive, se autocondenando, se autocriticando, tá? Se achando indigno. Tá bom, meus queridos? O diabo, ele quer que você deixe de falar com Deus, deixe de se aproximar de Deus. E como é que ele faz isso? Fazendo você achar que não é digno. Tá? Deus, ele sempre vai te ouvir. Ele sempre vai estar disposto a ouvir você. Tá? Ele sempre vai estar disposto a te ajudar a resolver o seu problema. Mas você tem que começar a entender, tá? Que a prática da blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado que é cometido de qualquer maneira. Bom, como eu já falei nos outros vídeos, existem pessoas, tá? É mais fácil uma pessoa ela perder a salvação por negar constantemente a palavra de Deus, tá? Por rejeitar constantemente a mensagem da cruz, por rejeitar ali aquela rejeição contínua, permanente, do que uma pessoa que aceita Jesus como Salvador, reconhece-o como Salvador e depois sai blasfemando o nome do Senhor. É muito complicado, é muito difícil que isso aconteça. Tá, meus queridos? Então fica todo mundo com Deus, fique em paz, tá? Mais uma vez eu peço, se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu comentário, seu like aí, principalmente seu like aí. Se você não quiser se inscrever, deixa um like, porque isso aí faz o canal crescer e desenvolver. Tá bom, meus queridos? Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir, e a paz do Senhor Jesus para vocês.